Filhas e filhos bem-amados, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Neste momento de grande turbulência em nosso país, ao observarmos o Brasil enfrentando desafios profundos em sua jornada, com crescente violência, divisões e falta de compreensão entre os irmãos, é preciso refletirmos sobre a importância do equilíbrio e da serenidade diante das dificuldades. A nação que um dia foi escolhida para cumprir uma missão sagrada, sob a guia de Ismael, se vê hoje envolta em conflitos gerados pelas paixões e interesses egoístas que obscurecem o verdadeiro propósito. A dor, a luta e o sofrimento se fazem presentes, mas são também oportunidades de aprendizado e de elevação espiritual. O momento é, sem dúvida, de desafios para todos nós, especialmente diante do caos político e social, mas também é uma hora propícia para que a luz de Cristo brilhe ainda mais forte em nossos corações, convidando-nos à fraternidade, ao perdão e à compaixão. As divisões que se observam em nosso país não podem nos desviar do caminho do amor, da verdade e da justiça que nos foi ensinado por Jesus. Os espíritos que zelam pela terra, junto com o amparo de Ismael, nos convidam a não sucumbir à tentação do pessimismo, do ódio ou da desesperança, mas a mantermos firmes na fé, como os trabalhadores da última hora, que mesmo diante das adversidades, cumprem com coragem a missão de levar adiante os princípios cristãos. O Brasil, que atravessa tempos difíceis, está em um processo de purificação, assim como nós, enquanto indivíduos, também estamos em busca do nosso aprimoramento espiritual. Neste cenário desafiador, é necessário que a doutrina espírita se faça presente em nossas atitudes, não apenas nas palavras. A ética moral do Evangelho precisa ser vivida em cada gesto de caridade, compreensão e amor ao próximo. Pois o que o Brasil mais precisa neste momento é de exemplos vivos da prática cristã, de ações que promovam a paz, a união e a reconciliação. Portanto, filhas e filhos do coração, não permitais que o desespero e as provações que nos cercam nos desanimem. Ao contrário, que cada desafio seja uma oportunidade de nos elevarmos, como Jesus nos ensinou, com paciência, humildade e fé. O Brasil, nossa pátria amada, tem uma missão a cumprir, e é com serenidade e confiança que devemos caminhar juntos, unidos pelo amor e pela luz divina. O momento é grave, mas também é o grande momento da mudança. Sabemos que a luz, por mais que possa parecer distante em certos momentos, sempre prevalecerá sobre as trevas. Estamos sob os cuidados de Ismael e da equipe espiritual que zela por todos nós, especialmente neste período decisivo da história da Terra. Vivemos uma hora grave na economia moral e social do planeta terrestre. A hora da grande luta soa na ampulheta dos tempos. A separação das ovelhas dá-se espontaneamente, através da lei das afinidades. Honrados com o conhecimento libertador da doutrina espírita, descobrimos que este é o nosso momento de autoiluminação. É a hora do despertamento para as nossas atividades libertadoras. Chega o instante da grande decisão, luz ou trevas, ação no bem ou acumpliciamento com o erro. Não há outra alternativa. No passado, embora conhecendo Jesus através da estreiteza dogmática e da intolerância teológica, optamos por transformar a sua mensagem em um partido de dominação político-religiosa que vem escravizando as consciências longe do amor. Hoje não. Banhados pelo sol da razão, descobrimos os deveres que nos compete atender e despertamos para a realidade do ser imortal que somos. Sigamos a trilha sem olhar para trás. Reflexionemos profundamente nas lições da doutrina, conforme exaradas na codificação. E, vivendo a inteireza do postulado do amor, deixemos que a caridade esteja luzindo em nossa vida. Meus filhos, Jesus quer que apressemos a nossa marcha e segue à frente hoje, como ontem, conclamando-nos ao ministério da construção do mundo novo. Não nos detenhamos nas discussões infrutíferas. Não relacionemos desafios e dificuldades. Não coletemos mágoas ou deseres. Estuemos de júbilo pela oportunidade rara de servir e de nos libertarmos do erro que nos vem escravizando
há milênios. O Senhor espera que cada um de nós, espírito encarnado ou desencarnado que abraça a doutrina espírita, cumpra com o seu dever. E este, mediante a fidelidade aos objetivos desenhados na doutrina, exaltados no amor, está aguardando por nós e impondo-nos a necessidade de permanecermos até o fim, apesar das vicissitudes e das dificuldades. A mediunidade é a ponte de luz atirada do abismo terrestre na direção do infinito de amor. Deixai que por ela transitem os seres imortais, trazendo para o mundo a revelação da imortalidade. Ide em paz, e que o Senhor vos abençoe. São os votos do servidor, humílimo e paternal de sempre. Que a paz de Jesus nos envolva e nos guie, hoje e sempre. Muita paz, com o carinho e a bênção de sempre, Bezerra. Então é muito curioso. E vou sintetizar em um fenômeno que ocorreu comigo. Em 1954, eu estava na cidade de São Paulo e comecei a ter uma afonia. Terminava a palestra rouco e com muita dor de garganta. Então fui a um médico que me fez um exame muito cuidadoso e descobriu que eu estava com um nódulo junto às cordas vocais. E ele me disse que deveria fazer uma biópsia, em 1954, para verificar se tratava de um tumor maligno ou se era uma tumoração que podia ser tratada. Naquele tempo, era radioterapia o máximo e cirurgia. Então eu pedi para voltar a Salvador, a minha cidade natal, onde o instituto em que eu trabalhava tinha um hospital no Rio de Janeiro para nós funcionários. Mas ao voltar de São Paulo, me veio a ideia de visitar o médium Chico Xavier, que ficava em Pedro Leopoldo, a 38 quilômetros de Belo Horizonte, entre São Paulo e Salvador. Mandei um telegrama ao Chico Xavier e marcamos um encontro numa quarta-feira, que não era dia de atendimento público. E ele disse que sim, que me receberia. Eu fiz a viagem com uma escala em Belo Horizonte, mas aí eu estava afônico. Saltando Belo Horizonte, amigos me levaram nessa mesma noite a Chico Xavier. Conversemos, isto é, ele me levou a uma reunião e pediu para que eu falasse. E eu disse que não podia falar. Então ele mandou um bilhete que eu tenho guardado. Force um pouco e interprete o evangelho. Eu já tenho uma voz ruim, fiz uma voz pior. E falei. Era uma reunião que demorava até 2 da manhã. Quando terminou, eu estava pior. Mal falava. E ele, alegrinho, disse assim, gostou, Divaldo? Uai, Chico, porque esse mineiro que não fala uai, não é baiano cansado que parou em Minas Gerais. Então se deu curioso. Ele disse, o que é que você tem? Eu disse, notou agora? Não, notei quando você chegou. Eu vou te dar um passe. E estávamos com 3 amigos. Com Chico Xavier e eu eram 5 masculinos. Fomos à casa do seu irmão, a um quarto modesto, o piso de tijolos, uma porta e uma janela. Quando lá chegamos, eu notei que o André, seu irmão, abriu um cobertor na janela. Existe no Brasil um cobertor que tem vários nomes. No Nordeste ele se chama Dorme Bem, porque ele é muito lançudo e é muito barato, então a gente dorme bem. Mas no Sul ele é chamado bicicleta. Por uma razão, ele é curto, se cobre o pé, não cobre o busto. A gente passa a noite inteira, puxa para cá, puxa para lá, na bicicleta. E eu vi o Dorme Bem, achei aquilo estranho. Havia uma cômoda e 5 cadeiras. Chico Xavier pegou a sua cadeira, sentou-se ao lado da cômoda. Eu fechei a porta e a minha cadeira ficou à porta. Apagou-se a luz e ficou uma treva de breu. Então ele disse, Divaldo, ore. Eu digo, mas não é possível. Então aquela voz rouquenha, horrível. Eu fechei os olhos e comecei a orar. E me comovi. Porque eu estava orando com a alma. A possibilidade de ser um câncer.
a minha situação, eu tão jovem, 27 anos de idade. Nesse momento que eu estava voltado, eu escutei uma voz física que disse: Divaldas, abri os olhos. Eu então abri os olhos e tive um choque. Porque estava diante de mim uma jovem, loura, entre 16 e 18 anos, o cabelo partido ao meio, enrolado para dentro, vestida de enfermeira à Primeira Guerra Mundial, sorrindo, linda, iluminada. Era como se dentro houvesse uma luz tanta que eu via o tijolo no chão. Eu nunca tinha visto materialização. Então eu olhei para ela e ela disse assim: Ir bi Schwaster Sheila. Eu sou a irmã Sheila. Eu olhei e disse: Sheila, mas aquele horror de voz. E ela me disse assim: venho fazer uma terapia na sua garganta, porque nós vamos precisar muito de sua voz. Eu disse: ah, meu Deus. Aí fiquei emocionado. Ela apareceu com algo que fazia lembrar uma caneta esferográfica. Porém, aqui havia uma lâmpada. Hoje já há, curioso, mas em 1954 não havia. Aquilo, ela disse assim: eu vou colocar e vou naturalmente atender esse tumorzinho que vai desaparecer. Você tem medo da dor, Divaldo? Ele disse assim: não, senhora. Nunca mais eu respondo isto. Ele disse: abra a boca, eu vou cauterizar. Eu não sabia exatamente o que era cauterizar. Aí abri. Ela introduziu, e aquilo era maleável que seguiu a língua. E aí eu ouvi fazer assim, tst, eu dei um grito. Aquilo me queimou até o perispírito. Eu dei um grito, uau! Ela tirou. Eu disse: Ave Maria. E ela disse: vai ter de novo. Eu digo: não, eu já estou bom. Aí eu digo: estou falando. Abra a boca, Divaldas. Novamente. E deu outra queimadinha. Eu dei outro berrozinho. E depois ela tirou e perguntou: como vai? Eu disse: eu estou bem. E comecei a chorar. Não sou de chorar muito, mas chorei. Eu disse: o que é que eu faço? Meu Deus, isto não está acontecendo. Porque nós queremos fatos. E depois dos fatos, queremos confirmação dos fatos. E depois, reconfirmação. Ele disse: quando eu sair daqui, eu vou dizer que foi um sonho. Mas eu estou falando. Mas eu estou vendo. Aí eu disse assim: Sheila, a alma humana é muito infeliz. Quando eu sair, eu vou dizer que tudo isso foi a minha imaginação. Você me daria algo para eu levar e ficar? Ela disse: pois não, Divaldas. Me chamou de Valdas. E então, ela levantou a mão e diante dos meus olhos começaram a cair amores perfeitos, pensamentos. Esta florzinha que eu tinha coleção. Eu tirei o lenço, abri nas pernas e as florzinhas foram caindo. E subitamente, eu peguei e estavam orvalhadas. Eu me lembrei que eu tinha uma amiga suíça e ela me falava muito de uma flor dos Alpes que eu havia visto no filme chamada Edelweiss. E a minha amiga falava com tanta ternura de Edelweiss. E eu me lembro da música da família Trapp. Então eu adorava. Eu perguntei: Sheila, você é alemã? Sim. Você alguma vez visitou os Alpes austríacos? Sim. Você conhece o Edelweiss? É isso? E caíram no meu colo uma flor que fazia lembrar, sempre viva. A folha um pouquinho áspera, a pétala. Eu olhei com a luminosidade dela e disse: meu Deus. E ela perguntou: o que mais? Eu digo: Sheila, me perdoe, mas você deixa eu te dar um pedacinho do seu tecido? Ela disse: sim, de volta. Então eu peguei e rasguei um quadradinho. A vontade era rasgar um pedação, mas eu me controlei. Rasguei um pedacinho
E ela disse, que é mais, Divaldo? Eu digo, ai, meu Deus, o que é que eu peço? Eu disse, nada, Sheila. Ela disse, vamos ser amigos. Vamos trabalhar muito juntos. Doutor Bezerra de Menezes manda dizer que tem muito cuidado com a sua voz. Então ela foi atender a José Martins Peralva Sobrinho, Carlos Cavalcante e Arnaldo Rocha, que eram os meus amigos. Então eram os 5 homens, os 4, Chico dobrado sobre a mesa, assim, a 2 metros de mim, ressonando, e ela, o busto flutuando no ar, conversou conosco e disse até um próximo encontro. E assim, diante dos nossos olhos, como a névoa ou a neve, quando vai sumindo na mão, e ficou um perfume de violeta dos Alpes. Eu não morri porque não me lembrei. O Chico acordou e, com o jeitinho dele, disse assim, como vai a voz de volta? Eu disse, bem, Chico, nunca eu fiquei afônico totalmente até hoje. Fico com a voz cansada, porque às vezes falo 8 horas, 10 num dia. Um seminário o dia inteiro, uma conferência à noite. É natural que o instrumento canse. Afonia, nunca. Jamais cancelei uma conferência de 71 anos por afonia, por gripe, resfriado ou qualquer uma dificuldade. Porque quando a coisa vai apertando, eu digo, Sheila, olha lá. Então esse é um fato para o qual não há explicação, porque eu tenho, ainda hoje, o pedaço do tecido, o lenço manchado, os edelweiss, as violetas dos Alpes. E com carbono se pode medir o tempo que tem de vida. Está lá em nossa exposição para quem quiser ver. Que a misericórdia de Deus esteja entre nós. A violência dos finais de tempos espalha-se celeremente entre a humanidade, criando ambiente favorável para os ignorantes da luz implementarem seus planos de combate ao trabalho em favor da humanidade. A luz irradiante do Mestre Jesus, que antes se espalhava por todos os quadrantes do planeta, mas já não consegue mais, com a mesma força e pujança, envolver os corações terrenos, pois os homens, em vez de elevarem seus pensamentos e sentimentos a patamares superiores, igualam-se, rebaixando suas energias e se afinizando com os seres das sombras. Esse é o maior sinal do recrudescimento da violência e da indiferença. E os sentimentos, antes fraternos, entre a população terrena, modificaram-se, e o ser humano deixou fluir de si o egoísmo, a inveja, a vaidade e o ódio. Não devemos culpar o planeta Hercólobos, na sua tarefa de higienizador, como o maior responsável pela decadência moral. Ao contrário, ele apenas mostra o que estava encoberto pelo verniz social. Hercólobos levará consigo os odientos, os perversos, os luxuriosos, os corruptos e os vingativos. A população que voltará à Terra construirá um novo mundo e olhará esse planeta com gratidão por terem, nele, conseguido alcançar o objetivo desejado na sua reforma íntima. E aqui ficarão para o novo plantio na terra renovada com sentimentos mais puros, mais prontos a servir à espiritualidade amiga que trabalha em nome do Cristo planetário. A terceira revelação veio para mudar o que hoje vemos, mostrando e esclarecendo de onde viemos, por que sofremos e para onde iremos, retirando o véu que antes encobria o passado. No entanto, a maioria dos homens não está interessada, pois tem medo, inconscientemente, de saberem quem são, colocando assim uma forte barreira para a transformação do homem velho no homem novo. A Terra está passando de um planeta de provações para um planeta de mais evolução. Vocês podem estranhar isso que eu estou falando, porque vocês têm observado tragédias coletivas. E o povo brasileiro ainda sofre, mas que inegavelmente ainda é a pátria do Evangelho e onde certamente palpita o coração do mundo. Porque nenhum povo é como o brasileiro, tão sem preconceito, tão capaz de esquecer. Já vieram para essa terra aqueles que já se burilam em outras terras e já aprenderam a deixar de lado o orgulho, o preconceito
e escancaram o coração para o conhecimento espiritual. De nenhum país, eu que estou no plano espiritual posso dar testemunho, chegam tantas preces sinceras como as que vêm do Brasil para as várias colônias. Uma capacidade de esquecer imensa, uma alegria que brota no ar. A tragédia vem, mas o povo ainda sorri e o povo canta. Realmente é um povo feliz, apesar da infelicidade. E nós, do plano espiritual, sabemos que dentre aqueles que aqui estão, muitos e muitos são espíritos seletos, que já vieram de outras eras de muito sofrimento, de muitas lutas, para começar um novo mundo. Então vão deixar a expiação por uma conquista maior de paz, de evolução, de alegria, uma alegria cristã, uma alegria sábia, uma alegria construtiva, uma alegria pacífica, bela. A sinceridade brota espontânea, no coração de todos os brasileiros. Claro que as comportas das colônias foram abertas e muitas entidades altamente trevosas se abrigam neste orbe, mas para aprender em contato com o bem, em contato com a fraternidade, da caridade da doutrina salvadora, e assim se regenerarem. E se isso não conseguirem obter, certamente vai ficar marcados em suas almas o bem que puderam ver. Assim como nós sabemos que o céu é azul e as campinas são verdes, também as almas malévolas sabem que o bem é paz e que o trabalho é a esperança, e isso elas recordarão, mesmo depois do depois. Dores virão sim, porém vai vir um século diferente. Cada trabalhador da luz traz o seu cabedal de conhecimentos e tarefas a cumprir, focadas nesta ou naquela revelação, todos visando o despertamento das consciências e o progresso do espírito e do planeta. Todos, em uníssono, compondo o grande exército da luz. As cidades intraterrenas devem ser descortinadas ao mundo ao final do ciclo planetário, quando terão importante função de resgate dos seres e defesa planetária. As almas tocadas haverão de despertar a tempo de conhecer essas revelações e reconhecer a bondade do Pai. A condição humana situa a todos nós no patamar das intercorrências a que nosso orbe está sujeito. Sua natureza material é a nossa própria natureza, já que sua essência nos modela o corpo físico. Cada átomo do corpo provém da mesma origem cósmica que todos os demais, que compõem o corpo de vossa casa planetária, sendo esta um desdobramento deste. A consequência decorrente desse conhecimento é compreendermos o quanto afetam, ao nosso corpo de carne, os desequilíbrios impostos à matriz desse veículo carnal. Comumente chamada de mãe pelas culturas dos povos, a Terra é, em essência, a fonte de nossa origem e nos permite a manifestação nesse mundo. Longe de compreender o fenômeno que agora descrevemos, a ciência humana atual encontra-se atrasada. Caso contrário, alcançaria as profundas modificações no biorritmo humano, decorrentes das alterações sofridas na matriz planetária. Procuram métodos de cura do corpo, quando a eficácia destes condiciona-se à cura do orbe. A degenerescência do planeta Terra, que vem provocando desarranjos na disposição das partículas subatômicas, vem acelerando a desintegração das forças de coesão das mesmas partículas, que compõem o organismo humano. Decorre, então, que igualmente degeneram-se os níveis subatômicos do conjunto, interferindo no funcionamento das células, cujo comportamento já não corresponde ao esperado pela medicina. Aquelas almas capazes de catalisar o amálgama da luz, conduzindo a força do pensamento na direção da integração com o Criador e sua criação, resistem e resistiram por mais tempo, conservando imune a degenerescência de seus corpos. Pois, de dentro para fora, colocarão em atividade, por meio do sistema imunológico, forças de combate à desintegração corpórea. Aqueles cuja força não for suficientemente trabalhada no nível da consciência não encontrarão meios de mobilizar as próprias energias para combater o desarranjo estrutural orgânico, tornando-se vulneráveis à ação devastadora dos seres invisíveis, que proliferam em alta velocidade no astral degradado da aura planetária. As novas doenças que surgem e surgirão, bem como antigos males que retornam, e ainda retornarão, cada vez mais,
Além daqueles criados pela vontade distorcida da mente humana, não existe aí mérito ou demérito das forças involutivas ou castigo do Pai. Preparar a mente para enfrentar a transição planetária é fortalecer as forças mentais para garantir a sintonia com as esferas de luz, canalizando para junto de si as condições mínimas de sobrevivência física, mental, psíquica e espiritual. Transição planetária é coisa séria e, como tal, deve ser encarada por vossa humanidade, ainda que os governantes, nessa hora, deem as costas ao bem comum. Em cada instante, almas evoluem, nascendo e partindo. Ao chegarem a este plano, trazem consigo karmas que necessitam de purificação, substituídas então pela luz da verdade. Contudo, nem sempre é possível essa transmutação devido ao desenvolvimento espiritual diferenciado de cada alma. Muitas, ao invés de dissolverem seus karmas, acabam acumulando mais dívidas. E nesse processo cíclico de reencarnações, reiniciar torna-se um desafio, pois as almas reencontram antigos desafetos, e a única solução é amá-los, perdoá-los e auxiliá-los, uma tarefa nem sempre fácil. Ao chegarem às colônias espirituais, a maioria dessas almas vivencia aflições, desesperos e questionamentos quase sem respostas. Em tal estado, a tentativa de abrir os olhos espirituais muitas vezes se mostra infrutífera, pois é necessário que a alma queira, busque e aceite a mudança. Qualquer resistência apenas prolonga o atraso espiritual. Meus amados, aproveitem este período acelerado pela mudança do eixo terrestre e pela purificação que ocorre em toda a superfície e nos lares. Lembrem-se, vocês não são o que os outros pensam ou falam a respeito de suas vidas e escolhas. Vocês reencarnaram para anular karmas negativos gerados por orgulho, vaidade, ambição, mentiras, omissões e superproteção. Questionem-se sobre o legado que deixarão. Exercitem o desapego, utilizem apenas o necessário, e o que sobrar, destinem à ajuda do próximo em desespero, seja por doenças ou misérias físicas e espirituais. Nas colônias espirituais, que estão sendo aprimoradas com avançadas tecnologias, inúmeras almas estão em recuperação. A cura da alma não se faz com violência ou desamor, assim como na Terra, onde guerras e infortúnios causam dor. Estamos em uma missão de resgate. Há almas preparadas para auxiliar neste plano e nas colônias espirituais. Esforcem-se ainda mais, pois estão sendo treinados para socorrer irmãos seduzidos por desejos desenfreados, que merecem nossa dedicação e esforços para o bem. Importa quem vocês são agora, não o que fizeram ou desejaram. Os karmas negativos devem ser resolvidos entre vocês e seus adversários. Todos serão encaminhados às colônias de recuperação, onde receberão os primeiros socorros com amor absoluto. Não há julgamentos ou condenações. Suas vibrações determinarão os estágios necessários em sua jornada. Assim, aproveitem o presente, respeitem-se, não se exponham aos perigos atuais. Façam as pazes consigo mesmos e com os outros. Esqueçam o passado, ele existe apenas em suas mentes. Orem por si e pelo planeta, que enfrenta tempos turbulentos. Silenciem, acalmem-se e organizem-se para o futuro. Estejam vigilantes, pois o que está por vir é incerto. Cuidem-se, pois a celebração esperada não carrega energia espiritual superior. A humanidade ainda não percebeu a chegada dos novos tempos. Aqueles que despertam, unam-se a nós. Estamos presentes. Enfrentamos convosco a dura jornada de elevação do padrão vibratório dessa humanidade. Somos um. Que a paz de Deus ilumine nosso agir hoje e sempre.